Guardar dinheiro pode ter sido difícil para você, mas tenho certeza que depois das dicas de hoje, você vai conseguir guardar dinheiro todo mês. Eu sou Marcelo e hoje vou te ajudar a conseguir guardar dinheiro para ter uma vida mais tranquila. Nem preciso falar que ter dinheiro guardado é muito importante. Por vários motivos, você precisa se esforçar para ter uma reserva. Seja para realizar seus sonhos de consumo, garantir a aposentadoria ou mesmo ter uma reserva para imprevistos que sempre chegam. Mas eu sei que muitas vezes é difícil começar. É difícil porque às vezes já estamos com a vida tão enrolada que não sabemos nem como começar. Mas hoje eu vou te ajudar aqui com dicas práticas para você começar a juntar dinheiro do zero. Só vou pedir para você ficar até o final porque eu vou te dar uma dica bônus e te apresentar uma ferramenta muito boa para você conseguir juntar dinheiro em um ano. Então, vem comigo. A primeira dica é: torne o ato de guardar dinheiro um hábito. O que é um hábito? Hábito é algo que está automatizado no nosso cérebro. Por exemplo, quando a gente chega em casa e automaticamente larga as chaves em cima da mesa, a gente nem lembra que fez aquilo. O ato de guardar dinheiro tem que se tornar algo automático. E você só vai conseguir isso se realmente automatizar o processo. O que você pode fazer, por exemplo? Você pode agendar uma transferência automática mensal da sua conta corrente para a sua conta investimento. Não importa o valor, inclusive para começar, é até melhor começar com pouco. Defina agora um valor que você tem certeza que conseguiria guardar sem problemas. Você pode fazer esse agendamento hoje mesmo, assim que terminar de assistir esse vídeo. À medida que você fizer isso, todos os meses, você vai ver seu dinheiro guardado aumentando e você vai se animar para guardar ainda mais. Dica 2: tenha um objetivo claro para guardar dinheiro. Provavelmente você conhece o conceito de metas SMART. É um conceito muito usado no mundo dos negócios, mas podemos e devemos aplicar à nossa vida pessoal. Precisamos aprender a definir metas espertas, metas boas. E para uma meta ser boa, ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e ter um prazo bem definido. Eu vou te dar um exemplo de uma meta SMART para guardar dinheiro. Eu vou guardar R$ 250 por mês para juntar R$ 3.000 para as despesas anuais. Para começar, você não precisa definir muitas metas. Comece com apenas uma, como essa daqui, e você vai conseguir começar a juntar dinheiro todo mês. O que você achou? Tenho certeza que você gostou desse exemplo. Então, deixa aí o seu like e se quiser mais dicas, se inscreva porque toda semana tem conteúdo novo sobre finanças pessoais e investimentos. A terceira coisa que você deve fazer é pagar a si mesmo primeiro. Se você não guardar o dinheiro assim que receber seu salário, você não vai conseguir guardar porque simplesmente não vai sobrar. Dinheiro nunca sobra. Não é à toa que o governo desconta o imposto de renda na fonte e a igreja pede para você depositar o dízimo primeiro. Mas pense comigo, você trabalha, dá um duro danado, pega ônibus, trem, todo dia. Aí chega no final do mês, paga todo mundo primeiro e o que acontece? Não sobra nada para você construir seus sonhos e garantir seu futuro. Então, no próximo pagamento, tire a sua parte primeiro. Eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre isso, então deixe um comentário para a gente poder conversar. Essas 3 dicas aqui já são suficientes para você sair da mesmice de nunca ter dinheiro guardado e você já vai começar a acumular sua riqueza. Vamos relembrar o que eu falei. Torne o ato de guardar dinheiro um hábito, defina um objetivo claro e pague a si mesmo em primeiro lugar. Mas tem mais coisa boa pela frente e ainda a nossa dica bônus. Então, não saia daqui, fique até o final. Eu estou imaginando que com essas 3 dicas que eu dei, você já conseguiu dar o primeiro passo e já começou a guardar algum dinheiro. Mesmo que tenha começado com uma pequena quantia. Mas depois de ter começado a juntar algo, você precisa avançar para o passo seguinte, que é a dica 4. Avalie suas finanças e veja onde você está gastando demais. Eu nem vou gastar muito tempo aqui com isso, porque eu já fiz um vídeo só sobre esse assunto e você pode assistir na sequência. Ele vai te ajudar a identificar como suas finanças estão organizadas. Mas posso dizer aqui o seguinte: se você estiver gastando demais, você nunca vai conseguir guardar dinheiro suficiente. Eu vou deixar agora uma regra de ouro para te ajudar. Você precisa guardar no mínimo 10% da sua renda. Esse é o mínimo, mas pense que esses 10% são para o longo prazo. Pense na sua aposentadoria, para quando você não vai ter forças para trabalhar, para poder fazer um extra. Então é bom ter um dinheiro guardado.
Então, além desses 10%, você deveria se esforçar para guardar pelo menos outros 10%. Isso vai ser para você realizar seus sonhos, pagar as despesas de curto e médio prazo, incluem aí as despesas anuais, manutenção da casa, troca do automóvel, uma viagem, enfim. Esse seria um bom planejamento de partida. Então é importante você saber para onde está indo seu dinheiro, para você saber o que vai precisar fazer para sobrar mais para as suas economias. E a quinta dica é: diminua seu padrão de vida. Uma das causas fundamentais para você não conseguir guardar dinheiro é fazer o que diz o ditado, colocar o chapéu onde o braço não alcança. É basicamente querer ter o que não pode, ou que pelo menos ainda não pode. É se endividar para comprar o carro com parcelas pesadíssimas que você acaba atrasando para pagar, ou se endividar com parcelas eternas no cartão de crédito para comprar aquele iPhone que a operadora facilitou para você. Não tem jeito, você vai precisar reduzir os gastos. Mas também implica em não aumentar os gastos junto com o aumento da renda. É comum as pessoas receberem aumento de salário e aumentar os gastos na mesma medida ou até mais e continuarem enroladas mesmo ganhando mais. Quando tiver um aumento na sua renda ou conseguir fazer alguma renda extra, aproveite e guarde essa diferença para o seu futuro. Dica número 6. Aprenda a se dizer não e a adiar sonhos. Eu vou falar por mim, é muito difícil receber não. Então, quando a gente está no controle, a gente tende a dizer sim para a gente, mesmo sem poder. E o problema é justamente esse, é quando nós dizemos sim sem podermos dizer sim. Estamos tão expostos à propaganda e a indústria fabrica tantos itens de desejo que consumimos, na maioria das vezes, por impulso, sem precisar e sem poder. Hoje é muito fácil ter um cartão de crédito e, intuitivamente, achamos que o limite do cartão é nosso dinheiro. E quando queremos uma coisa e não temos dinheiro, passamos o cartão e assumimos mais uma parcelinha para pagar. Mas, como é só no próximo mês, não tem problema. Então, para fugir desse hábito de comprar por impulso, faça o seguinte: você vai criar uma lista de desejos e vai anotar ali tudo o que você gostaria de comprar, com o preço do lado. Sempre que tiver uma vontade muito grande de comprar algo, nunca compre imediatamente. Antes, você vai lá e vai anotar na sua lista. Aí você vai comparar o item que você quer comprar agora com os outros itens que já estão na lista, aqueles que você ainda não comprou. Avalie a prioridade entre eles. Você vai perceber, provavelmente, que há itens desejados mais importantes do que este que você quer nesse momento. Vai descobrir também que a vontade de ter aquele item logo vai passar e, ao invés de comprar, você vai acabar riscando ele da lista. Mas, se mesmo assim, se depois de fazer essa avaliação você decidir pela compra, você vai fazer aquelas 3 perguntas clássicas. Quero? Preciso? Posso? Para você tirar o dinheiro do bolso e comprar, você precisa responder sim com convicção para todas as perguntas. Mas a terceira pergunta, o posso, você vai precisar avaliar a partir do dinheiro que você já tem disponível e não pelo crédito que você tem no cartão. Tenha disciplina com isso e eu tenho certeza que tudo correrá bem. Eu sei que te dei 6 orientações muito preciosas, mas agora vem a dica bônus. É um presente que eu preparei para você começar a juntar dinheiro do zero. E o bônus é uma planilha de metas para guardar dinheiro. Acompanhe comigo agora, é uma planilha super simples de usar. Você simplesmente vai colocar aqui o seu salário, o valor do seu salário, vai colocar um percentual que você quer começar a juntar dinheiro, por exemplo aqui 1%, vai colocar um percentual máximo que você quer alcançar e um step mensal. Então, todo mês a planilha automaticamente vai aumentar, nesse exemplo, de 1 em 1% o seu desafio para guardar dinheiro. E aqui você pode colocar também uma data de início. Aqui à esquerda você vai ter para cada mês o valor que você precisa guardar mensalmente. Então, nesse exemplo, nós começamos com 1% no valor de R$ 33,00 e, ao longo do tempo, esse valor vai aumentando de 1 em 1% até chegar a um limite de R$ 412,00 no final de 24 meses. Eu vou deixar o link para essa planilha aqui na descrição e também vou preparar um vídeo explicando essa planilha com mais detalhes. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não vá embora sem deixar aquele like e se inscrever no canal para me dar aquela força. Deixei na descrição indicações de livros muito úteis para você desenvolver sua mentalidade financeira, então confere lá na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.